Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na página 37 do livro didático de Geografia, porque nós vamos começar a discutir a unidade 5, né, que é litosfera e sociedade. A gente já sabe que a litosfera é a parte sólida do planeta, né, a parte exterior do planeta que solidificou, né, e que formou a crosta terrestre. E é sobre essa parte sólida e firme da litosfera que desenvolve todas as atividades humanas, né? Então esse capítulo vai, né, tem a função de fazer a gente entender como que é o processo de formação dessa sociedade e qual que é a interação da sociedade com essa litosfera. Quando eu falo sociedade, eu estou falando dos seres humanos interagindo, né, com essa litosfera a qual nós vivemos em cima dela, tá ok? De início aí no capítulo, na unidade 5, né, litosfera e sociedade, vocês estão vendo uma imagem. Essa imagem é em Almirante Tamandaré, no Paraná, e foi um desabamento do solo em uma avenida. Você está vendo lá que tem um desabamento no estacionamento, né? E tem um homem lá filmando, tirando fotos, né? Mas o que que acontece para que esse solo desabe, tá? Eu vou mandar um vídeo para vocês falando sobre as regiões kársticas, né? O que que seria esse kárstico, né? Esse kárstico é denominado pela geografia como as áreas de rochas porosas ou sedimentares. A mais comum seria o calcário, né? E o processo de intemperismo, que é a infiltração da água na terra, vai retirando os minerais dessa rocha, ela vai se tornando porosa e o solo desaba. Assim também como o excessivo, né? Porque a gente precisa furar os poços para atingir os lençóis artesianos, que são os mais profundos, e também os lençóis freáticos, que são os lençóis mais rasos, que estão mais na superfície. Esses que a gente atinge com perfurando as cisternas, né, os poços de água. Ou então os poços semi-artesianos, que têm aí 10, 15, 20 metros de profundidade. Ou os poços artesianos ou os lençóis artesianos, que são aqueles poços mais profundos que chegam até 1.200 metros de profundidade. Então, quando a gente retira essa água, né, é óbvio que a rocha lá embaixo, que tem uma cavidade que foi preenchida por água durante milhões de anos, a gente retira essa água e aquele espaço vai ficar vazio. E às vezes o peso da cidade, né, das construções, do avanço da cidade sobre essas áreas, fazem com que essas áreas cedem e formem grandes buracos circulares, que são as regiões cársticas, né, que também formam cavernas. Eu, inclusive, estou mandando material para vocês que mostra as cavernas lá em Minas Gerais, né, e as formações cársticas, né, cársticas, né, que na verdade nada mais é do que a perfuração da rocha através do intemperismo. A água infiltra e a água se mistura com o calcário, né, as soluções ácidas, vai corroendo essa rocha e vai formando essas esculturas, né, dentro das cavernas, como também vai formando as cavernas. E também esse solo, por ele ser um solo fraco, né, de origem sedimentar, ele provoca esse tipo de erosão. Aí vocês têm as perguntas lá, o que que aconteceu com o solo, o que que pode ter originado esse processo, eu falei ainda que eu vou mandar o vídeo para vocês, que impactos isso pode trazer para a vida dos moradores do local, tá? Então esses impactos ambientais e essa forma com que a sociedade lida com a litosfera, né, é o que a gente procura entender nesse capítulo. A gente não pode esquecer que essa litosfera, né, ela dá origem ao solo, tá? E é aqui que a gente ergue, né, em cima dessa crosta terrestre, da litosfera, que a gente ergue as nossas edificações, que a gente extrai os recursos minerais, que a gente utiliza como bens de consumo, que geralmente são industrializados, são produzidos e vendidos nos mercados, nas farmácias, né? Então a gente dispõe dos recursos dessa natureza, desses minerais e desses materiais orgânicos ou inorgânicos, né? Que viram bem de consumo e que trazem conforto e que a gente se beneficia disso, tá? Somos dependentes da natureza? Sim, porque sem a natureza a gente não tem como. Apesar de que a gente já avançou muito em tecnologia, temos vários recursos para dominá-la e às vezes até para destruí-la, né? Mas a gente tem que entender que nós dependemos desses recursos para sobreviver. A gente depende da natureza.
Porque qual que é a necessidade primeira do ser humano? A necessidade de sobrevivência, de alimentação. Nenhum ser humano sobrevive sem alimentação. E da onde que a gente retira essa alimentação? É da litosfera, né? É na utilização de terrenos para avanço da agricultura, é a extração de minerais para recursos e matérias-primas para indústrias que vão formar os calçados, as roupas, né, os objetos, as ligas de metais que a gente usa nas construções, tá? Então tudo isso faz com que a gente se disponha desses recursos da natureza. Mas a forma com que a gente vai se dispor desses recursos da natureza, que também está sendo tratado nesse capítulo, é que influencia, né, no impacto social na litosfera. Porque esses recursos, eles são classificados, na verdade, como renováveis e não renováveis. Os renováveis é a água, é o vento, né, é a luz solar, que isso a gente dispõe para fazer energia solar, para fazer energia eólica, a água que irriga as lavouras, que abastece as cidades, que a gente utiliza para consumir. Lembrando que a água é uma problemática um pouco mais é, intensa, porque a água, como recurso renovável, né, que ela não vai secar, a água do planeta não vai secar. Mas, no entanto, a, a quantidade de água doce disponível, né, água límpida, que o ser humano dispõe é muito pequena. E ela está concentrada nos polos, e o aquecimento global está derretendo as calotas polares e ela está misturando com a água salgada do mar, bem como a gente não utiliza essa água de forma racional, né? A gente envenena essa água no processo de produção agrícola, né? São mais de 5 milhões de litros de veneno que são jogados por safras só no Brasil, na litosfera, né? Essa água, através do processo de intemperismo, infiltra no solo, esse veneno, né, corre para os rios, provocando, né, todo o processo de, vamos dizer, de contaminação das águas, tanto as águas subterrâneas como as águas superficiais, né? E o acúmulo de lixo nos rios, né? A canalização de rios. A gente utiliza os rios para jogar esgoto, então a gente vai sujando e contaminando essa água que vai ficando imprópria para o consumo humano. Então, por ser um recurso renovável, mas se a gente não cuidar desses mananciais, se a gente não cuidar desses reservatórios, um dia a gente pode não ter água limpa e saudável para a gente poder utilizar, tá? Outra questão, pessoal, os recursos que não são renováveis, como por exemplo os combustíveis fósseis, como a gasolina, o petróleo, a gasolina, o óleo diesel que a gente utiliza principalmente para gerar energia elétrica, queimando nas indústrias termoelétricas, ou mesmo utilizando para os motores dos carros, né? É um tipo de energia que ela tem uma vida útil muito curta, porque na forma com que o ser humano explora esses recursos, né, está projetado que daqui a 50 anos eles vão acabarem. Apesar de que a gente já está achando novas soluções que são as energias limpas, a eólica e a fotovoltaica, né? Mas a gente suja o planeta na medida que a gente dispõe desses recursos, porque quando a gente retira esses minerais, a gente cria uma poluição muito grande para processá-los, depois a gente acaba descartando isso na natureza e não reutilizando, que é a reciclagem, né? E tudo isso vai fazendo com que a gente vá sujando o planeta de uma forma que vai ficando um processo muito irreversível, né? Modificando a natureza, modificando o clima e sofrendo com essas modificações que a gente mesmo cria no nosso dia a dia quando a gente não usa desses recursos de forma consciente e de forma sustentável. Quando eu digo sustentável, é o fato da gente dispor desses recursos sem necessariamente destruí-los ou exauri-los, extingui-los, certo?